Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui convidamos pessoas que falam sobre áreas de dados, análise de dados, ciências de dados, inteligência artificial, para compartilhar com vocês suas experiências e assim motivar você, inspirar você que está estudando ou trabalhando nessa área. O convidado de hoje é o professor Ricardo Limonge, que trabalha com Marketing Analytics na Universidade Federal de Goiás. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Bem, então, muito obrigado pelo convite, Fernanda, parabéns pelo projeto, né, de tentar agregar a comunidade aqui para falar sobre o tema. Fico feliz de estar aqui conversando com vocês. Bem, acho que a minha história pode parecer muito similar a todo mundo. Eu venho de uma área de formação de administração da graduação até o doutorado, e no meio dessa minha formação me apaixonei pela área de marketing e trabalhar com a parte de dados. Então, na graduação, foi conseguir entender que eu gostava muito de números, porque por gostar de finanças, querer me envolver um pouquinho com uma perspectiva de investimento, eu precisava entender isso. E, infelizmente, a base na administração de dados não é tão forte, o que me fez querer explorar a lógica mais densa e robusta da informação. E aí, a partir disso, eu fui fazer duas especializações na área de finanças para entender a lógica mais gerencial. Por quê? Acho que é importante, quando falar de dados, é falar como é que efetivamente a gente pode aprender e como é que ele é aplicado. Acho que a discussão por si só praticamente não chama muita atenção, mas como é que eu uso e eu aplico, para mim faz mais sentido. Aí, na sequência, eu fui fazer meu mestrado na Unicinos. Eu sou de Goiânia, eu já rodei bastante estudando, e ali eu tive o primeiro contato, aí você estou falando de 2008, só para o pessoal se situar, primeiro contato com a linguagem R. Eu falei, caramba, esse negócio aqui é legal. Eu já vinha com uma experiência que eu trabalhava numa universidade, na parte administrativa, trabalhando com ASP, PHP, não sei se o pessoal vai lembrar dessa linguagem há muito tempo atrás. Eu fui trabalhar com E, que me ajudou bastante a conseguir fazer uma dissertação que, de alguma forma, conseguia trazer uma contribuição de dados, dados secundários, mas também aplicado a marketing. Aí, depois do doutorado, sempre tive vontade de estudar na universidade que desse toda a estrutura. No mestrado me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na AGV de São Paulo. E ali, literalmente, mergulhei na perspectiva de dados e tive a oportunidade de ficar um ano estudando na Universidade de Cornell, né, que é uma das melhores que a gente tem no mundo. E ali eu fui aprender efetivamente como é importante você fazer parcerias. Por quê? Eu me lembro de estar numa sala do professor que já está aposentado, chama Vital Hall. Ele trabalha, ele foi um dos criadores da análise conjunta, que a gente usa muito na lógica de marketing também. Eu me lembro que na sala batia gente com, na época, né, estou falando de 2015, mais ou menos, o pessoal batia com o pendrive na mesa e falava assim, tá aqui os dados da empresa para a gente trabalhar. E era comum, eu falei, caramba, que legal, né? No Brasil a gente acaba mercado de um lado e academia em outro. E me chamava bastante atenção como ele tinha acesso a dados. E aí ele foi me mostrando como era o processo. Ele não trabalhava com R. Aí foi legal ver como é que ele conseguia criar toda uma lógica matemática longe da aplicação. Depois disso, quando eu voltei para o Brasil, ao terminar o doutorado, eu já estava dentro da Universidade Federal de Goiás, e eu fui tentando costurar redes aí para conseguir trabalhar em conjunto. Aí, atualmente, eu estou dentro da universidade, né, como professor, na graduação, até o mestrado, doutorado, tenho uma orientações também de pós-doutorado. Estou na Universidade de Santiago do Chile, falando sobre varejo no contexto de tecnologia, e na Universidade da Monash University, na Jamaica, falando sobre data mining. E aí é uma forma de conseguir criar perspectivas diferentes, cultura, levando um pouco mais para essa formação também que eu tento colocar para os alunos, que é fundamental entender dados, mas aplicabilidade, porque senão fica uma coisa, ao meu ver, complicada de tangibilizar. Com certeza. Muito legal saber da sua história e ver como que você está em todo lugar, né? E é uma coisa que se demanda muito hoje em dia, você pensar num problema e trabalhar com dados, porque muitas empresas nem veem a possibilidade de usar dados, né? Eles estão pensando no problema ali de uma forma mais soft. E o contrário também, a pessoa que é muito técnica, às vezes ela está muito orientada a tratar os dados, trabalhar com os dados, mas ela não tem muito ali uma aplicação. Então, essa combinação é uma coisa que eu acho que está em crescente aí, né? Ainda está em falta e o pessoal está estudando. E você vem falando ultimamente sobre inteligência artificial e a aplicação o uso da inteligência artificial por acadêmicos, né? Na pesquisa científica.
Então, traz a sua perspectiva em relação a isso. A inteligência artificial está substituindo os cientistas? É verdade? Devo me preocupar? É excelente. Então, algo que me chama bastante atenção é a perspectiva de aplicação, né? Como professor, assim como você tem a sua comunidade para tentar facilitar o acesso à estatística. Quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, buscando até uma área para gerar um pouco mais de relevância, identifiquei que existe atualmente no mercado várias plataformas e várias iniciativas de ensino para inteligência artificial. E eu pesquisando, né, eu gosto bastante de ficar mapeando, sempre brinco com os alunos, dá até uma dica para quem está nos acompanhando, vai criando alerta no Google, vai lá de palavras-chave, então eu vou fazendo muito isso para conseguir ter filtro e eu conseguir acompanhar com mais facilidade. Eu comecei a ver que uma série de empresas e uma série de universidades começaram a investir uma grana muito alta para a criação de plataformas que tivessem aplicabilidade de inteligência artificial em pesquisa. Falei, poxa, interessante, como é que isso virou? Basicamente, hoje, as universidades entenderam que tudo que a gente faz de maneira manual e repetitiva, que é uma lógica de inteligência artificial, ela pode ser substituída para a gente ganhar mais velocidade. E aí, só fazendo um comparativo. Tão importante quanto ter, obviamente, artigos publicados são citações. E como é que eu tenho citação? Meu artigo tem que ter impacto, meu artigo tem que ter relevância. E tão importante quanto isso é o timing. Se eu tenho uma ideia, eu demoro muito para publicar, pode ser que alguém consiga fazer um contexto. Aonde que a inteligência artificial no contexto de pesquisa ajuda? Na questão da automação. Por exemplo, nós que fizemos mestrado, já doutorado há alguns anos, provavelmente numa etapa mais inicial, a gente fez uma planilha de fichamento. Tinha uma planilhinha, tinham várias colunas em que você coloca o nome do autor, revista, qual que é o objetivo. Isso tudo que a gente fazia lá atrás, hoje eu posso começar a fazer literalmente com 2 cliques. Tem plataformas, né, gratuitas, obviamente as pagas você tem mais densidade, mas se você faz isso gratuito, então você pode se preparar para aplicar para um programa, joga uma perspectiva, fala assim, olha, o que tem de lacuna na literatura sobre isso? Ponto, a inteligência vai dar aquela informação. Então acaba tendo como forma de contribuir. A tua pergunta é bacana porque é desafiadora assim, poxa, mas será que o pesquisador vai sumir? Eu tenho convicção que não, até uma brincadeira aqui, né? O pessoal de inteligência artificial, principalmente programador, fala que quem criou a inteligência artificial é o tal do ser humano. Então a gente ainda tem um certo controle sobre esse processo. Agora, aonde que vai ajudar? Para a gente achar uma relevância, achar uma profundidade, um contexto, a gente ainda precisa realmente do pesquisador naquele processo. Por quê? A máquina vai achar um monte de informação. Mas como é que eu amarro isso para uma realidade? Acho que esse é o grande desafio. E posso garantir para todos vocês que estão nos acompanhando assim, é um caminho sem volta incluir plataformas ou incluir uma lógica de inteligência artificial em pesquisa, pela questão de você otimizar o tempo. E aí o que que você recomenda que o pesquisador faça para usar? Quais são as plataformas que você já usou e de repente prós e contras? Perfeito. Olha, basicamente, acho que vai depender do estágio que você está na pesquisa, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Se você quiser, por exemplo, começar identificando um bom problema de pesquisa, plataformas como a Elicit, por exemplo, uma outra chamada de SciSpace, o que você pode fazer? Você pode colocar a terminologia que você quer descobrir. E vamos concordar o seguinte, se eu estou querendo descobrir um termo, por exemplo, a área de marketing analytics, o que eu preciso? Eu preciso de um conceito. E esse conceito, quando vem da literatura, ele tem mais embasamento. Essas plataformas, quando você coloca a terminologia como Market Analytics, ele vai te dar um conceito a partir dos 5 principais papers em que ele mapeou que são mais citados. Então, aí você já começa a ter uma visão clara de como que essa área está sendo delineada. Bem, depois desse processo, a plataforma da Elist, por exemplo, ela faz isso muito bem, você pode, inclusive, tentar verificar problemas de pesquisa por base da literatura. A título de curiosidade, essa plataforma ela se baseia na resposta em um aprendizado em torno de 177 milhões de papers. Você imagina o volume, do quanto é área. Então, a gente está falando, imagina, pelo tempo que a gente tem de pesquisa. Então, imagina a credibilidade que ela tem para fazer a proposta de um problema de pesquisa, inclusive como lacuna. Depois que você tiver um problema de pesquisa, algo que eu acho que ajuda bastante é você conseguir identificar o gap da literatura, a lacuna, o que, que você está contribuindo. E aí a própria plataforma da Delicity, o que, que pode acontecer? Você ou pega aquela palavra-chave, aquela pergunta de pesquisa, e manda ele descobrir artigos, e vai sair uma tabela, tá? Na tabela tem o nome do artigo, tem um artigo, qual o método, qual o achado,
qual a contribuição, quais variáveis, qual resumo, qual tipo de população. Aquilo que a gente fazia na mão. Então, isso facilita. E você pode exportar para o CSV, por exemplo, trabalhar e fazer toda uma discussão do seu trabalho. Se você já tiver essa clareza, outras plataformas trabalham com uma perspectiva de rede. Então, algumas que eu sugiro, por exemplo, chamar de Research Web, que você consegue manter um mapa de estrutura. Então, você vai saber uma palavra, acho que todo quem trabalha com pesquisa deve ter ouvido falar, que você tem que identificar e mapear o estado da arte. Você fala, tá, mas quem começou o quê e quem vai para onde? Essas plataformas colocam uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você vai conseguir descobrir quem começou e quem está citando quem. Então, imagina, se eu quero descobrir efetivamente qual que é esse artigo que puxou, você vai conseguir voltar nessa ferramenta. E aí você consegue mapear efetivamente os gaps. E, obviamente, depois, como processo, você consegue fazer depois avanços nas próprias plataformas para que você efetivamente consiga fazer um controle do que está tendo para você se posicionar também como autor. E algo que eu também sempre brinco, Fernando, é assim, acho que onde a inteligência está funcionando, fazer com que nós, enquanto pesquisadores, seja no estágio inicial da carreira ou mais já sênior, eu vou conseguir gastar minha energia com aquilo que efetivamente é mais importante. Por exemplo, uma plataforma chamada SciSpace, o que ela faz? Eu posso pegar um artigo que a Fernanda produziu e eu subo na plataforma. Ele vai ler o artigo para mim. Aí eu vou perguntar, me dá o resumo, me dá o achado, me dá o objetivo. Se eu vejo que aquele artigo não é importante, legal, eu já deixo aqui e vou buscar outro. Porque imagina, se eu tiver sempre brinco nas palestras que eu tenho dado sobre o tema, que é o seguinte, provavelmente todos nós, eu me incluo, a gente tem uma pastinha escondida no computador. É aquela pastinha que a gente põe artigo para ler depois. Aquele que você vê na internet, que você acha legal, aquilo que você vai encontrando. A E pastinha você não pode está pegar. escondido. O que está escondido é o tempo que a gente vai ler aquele artigo depois. Exatamente. Aí, esse tempo que está perdido, você pode pegar esses artigos, usa a inteligência artificial para ele mapear o artigo para você. Opa, esse aqui realmente não é interessante. Ou estou querendo achar agora um método específico. Aí você vai conseguir fazer essa delimitação da melhor maneira para você ganhar tempo. Isso acho que é o mais importante das plataformas. Mas você acha que isso pode deixar o pesquisador preguiçoso, parando de ler o artigo todo? Como é que você vê isso? Infelizmente, eu acho que sim, né? Até se a gente for fazer um paralelo, é a mesma lógica do chat GPT, que ficou popular agora. Basicamente, eu posso usar, porque eu brinco com os alunos por bem ou por mal. Por bem é porque, efetivamente, se eu quiser trabalhar com uma lógica mais exploratória, eu vou começando da informação e vou aprendendo elementos. Agora, eu posso também falar assim, faz o que eu tenho que fazer e acabou o processo, não tem nenhuma construção. Nas plataformas, vou te dar um exemplo que acontece bastante. Muitas vezes, no processo de orientação, o aluno tem que apresentar os artigos e uma discussão para criar argumento. Ele pode chegar na plataforma e gerar a tabela pronta. E aí começa uma discussão, a gente até estava conversando previamente sobre isso, que vai ser o momento da gente verificar se os pesquisadores conseguem bancar o que está no papel. Porque eu posso chegar numa reunião com um aluno, com outro colega pesquisador e falar, nossa, olha que tabela que eu montei cheia de elementos. Tá, mas vamos argumentar. O que, que ela tem? O que, que ela tem de positivo e negativo? Aí eu tenho que parar para ler. Mas veja, ao invés de eu pegar 100 artigos e começar a ler e descobrir que não me ajuda, por que, que eu não faço a inteligência artificial selecionar para mim os 15 melhores e eu paro e leio os 15? Porque eu não sei se você concorda, mas acho que ninguém acorda domingo de manhã e fala: hoje é um bom dia para ler artigo, vou fazer um café para todo mundo. Não é uma coisa tão prazerosa, a gente faz porque gosta para aprofundar. Mas acho que nesse ponto vai ajudar. Esse é um bom ponto que você falou, né? Porque com o uso do chat GPT, na academia, né, na universidade, as universidades, no geral, falam sobre como fazer, né, como orientar o aluno a fazer um projeto e não usar o chat GPT. A gente tem toda essa questão, como professor, né, essa preocupação, porque a gente quer que o aluno aprenda e não somente use o Ctrl+C, Ctrl+V. E esse é um bom ponto, porque os textos eles vão ficando mais elaborados por causa do chat GPT, já que o chat GPT escreve muito lindamente, inclusive você pode até pedir para o chat GPT, né? Elabore esse texto como se você fosse o Machado de Assis. Ele vai escrever lá no formato Machado de Assis. E, mas aí uma coisa é você falar. Então, de repente, as coisas vão acabar sendo provadas, né? Se a pessoa realmente sabe ou não, no oral, né? Numa apresentação oral. Então, acaba que vai ser muito importante a pessoa saber, e às vezes a pessoa sabe o conteúdo, mas não sabe passar oralmente, né? A pessoa é muito tímida, eu fui muito tímida grande parte da minha vida, então a pessoa tem que
se desenvolver, né, para uma apresentação oral, e Uhum. principalmente agora, né, porque você vai ter que provar que sabe aquilo que você escreveu. Você barra ChatGPT. Então, você tem que Exatamente. mostrar que você sabe. Tem algumas plataformas, assim, aqui no Brasil, ela não está aberta, mas lá fora tá, chama Claude, Claude, que é uma plataforma que ajuda você, exemplo, eu posso pegar um texto que eu escrevi, levo para a plataforma e falo assim, escreva com esse estilo. Pronto, ele acabou de aprender a escrever como eu. Isso faz com que, eu, de alguma forma, eu consiga levar vistas que eu tenho para o texto. E aí eu consigo tirar um pouco essa artificialidade. Mas, por outro lado, é uma forma de eu aprimorar também a minha escrita. O que eu acho que cada vez vai exigir mais, somente nesse momento, né, de inteligência artificial com rede generativa, que é esse processo, é que cada vez mais eu vou ter que entender o que eu estou fazendo. É mais ou menos, né, a comunidade que trabalha com estatística, antes, quando eu trabalhava com software, né, o primeiro software que eu tive contato de estatística foi o SPSS, que é um software point and click, você vai apertando e ele vai fazendo. Aí eu brinco com meus alunos em sala que eu digo, olha, não adianta você gerar uma tabela de regressão, aí você olha para ela e fala assim, Aí você vai lá no Google como interpretar uma tabela de regressão. Não, se você não entendeu variável dependente, se você não entendeu o pressuposto, não vai adiantar. A gente vai chegar, acho que, num certo momento, porque eu tenho que conseguir argumentar sobre aquele processo. Por mais que existam, né, tem plataformas como chama a Intellectual Statistics, por exemplo, a plataforma em que você joga os dados e ele cria a interpretação para você. Só que é onde que está o aprendizado? Porque você vai trocar de dado, você vai trocar de projeto. E aí, como é que você vai fazer se você não gerou uma bagagem? Falando já aplicado também em ciência de dados, tem um meme que roda na internet, tem um cachorrinho bonitinho, como se fosse um monstrão lá, falando assim, olha, o bonitinho é porque o dado é de livro, é quando você vai para a realidade, o dado é outro. Essa experiência que vai formar o pesquisador, o ambiente tem que ser descontrolado, que é o ambiente real. E quando a gente começa a fazer isso com o pesquisador, eu tenho que pensar, poxa, mas será que efetivamente eu tenho a experiência para pegar dados em contextos diferentes? Eu acho que, de alguma forma, as plataformas vão direcionar um pouco mais para aprendizado. E até uma dica, né, quando você falou de escrever com Machado de Assis, outro dia eu fiz um exemplo com um aluno que está com dificuldade para entender ah, sobre intervalo de confiança. Eu falei, vai lá no chat GPT e coloca assim, sou uma criança de 5 anos, me explique o que é intervalo de confiança. É melhor que muito professor explicando, porque ele vai amarrar uma história, uma narrativa excelente. Então, é como que efetivamente a gente coloca esse conteúdo no nosso aprendizado. Essa é uma outra dica muito boa também. Várias formas de você, não diria manipular, mas usar o chat GPT, né, para aprendizado, né, para você aprender coisas, né, de uma outra forma. E nesse conhecimento que você adquiriu, né, nos últimos meses, já que é uma coisa tão nova, tão recente, sobre essas ferramentas, a inteligência artificial, o que que o que você diria que foi o seu maior aprendizado e o que que mais te surpreendeu nesse universo? Primeiro, de ter entendido que virou um negócio, que é interessante você pegar esses produtos e entender que tudo isso é uma forma de você monetizar. Em marketing, a gente trabalha muito com o conceito de freemium e premium, né? Para o pessoal entender. Como se fosse um jogo de videogame. Se você quiser passar daqui, você tem que começar a pagar. E isso é interessante ver como que ele entrou também nesse mundo de inteligência artificial. O que eu mais aprendi é que até uma frase clássica do Albert Einstein, né, que eu tenho que saber fazer a pergunta certa. Isso talvez poupe muito tempo. As plataformas vão fazer exatamente o que a gente quer, fazendo paralelo para a ciência de dados. Quando eu uso o software point and click, ele vai fazer o que eu quero. Se está certo ou não, eu tenho que ter discernimento. Então, quando eu jogo um problema de pesquisa, como eu falei agora há pouco, eu gero uma tabela com vários resultados, eu, como pesquisador, vou ter que ter o discernimento para saber se aquilo faz sentido ou não na realidade. A gente pega o chat GPT, né, se não me engano, é setembro de 21, que é um corte, né, do que ele tem de informação. O que está acontecendo dali para frente? Faz sentido? Como é que eu vou conseguir fazer essa amarração? Então, das plataformas que eu tenho trabalhado, basicamente está tendo uma evolução de, primeiro, fazer uma discussão que é interessante comentar com todo mundo. A lógica de você basear toda a arquitetura de inteligência artificial em pesquisa vem numa lógica de metadado. Metadados são todas as informações que tem no artigo título, palavra-chave, resumo, referência, tudo mais. Então, isso vai fazer com que nós, pesquisadores, se a gente queira ser achado pela inteligência artificial, eu tenho que escrever bem. Então, meu título vai ter que ser muito bem pensado, a palavra-chave e um resumo. E isso vai fazer com que os pesquisadores se preocupem com como que vai ser localizado. E uma brincadeira que eu faço também é,
A inteligência artificial vai mostrar também, no contexto de pesquisa, isso eu tenho aprendido muito, quando o artigo é mal escrito. Por quê? Se eu começo a ler um artigo, tem lá meu fichamento, lembra da planilha? Que você tem que colocar conclusão, limitação e você não consegue achar, porque o autor não foi claro, você vai descartar o artigo. A inteligência do mesmo jeito. Ele pode não achar o seu artigo. Isso vai fazer com que, como pesquisador, eu precise ter um pouco mais de amadurecimento no processo de escrita. E isso não é inteligência, é o tempo. É mexendo, é corrigindo, é indo e vindo. Mas o que, que vai ajudar? Plataformas, né, estou dando outra dica, chama Qbot, ela é muito boa que ela faz a reorganização do texto. Um exemplo, você terminou um trecho e não está claro. Você manda para o teu orientador, manda para o teu coautor, não ficou claro. Você consegue mandar a informação, falar, olha, reescreva como um acadêmico, com uma quantidade mínima de palavras, e coloque, de repente, o grau de mudança alto. E vai reescrever aquilo com base em outros artigos. Tá? E outra coisa também, aproveitando, acho que a pergunta é bacana, algo que é importante quando a gente começa a falar de inteligência artificial é a necessidade de feedback paralelo. Tá terminando vendo o filme do Netflix, por exemplo, tem lá o like e o dislike. Eu tenho que dar um feedback à plataforma. Isso, lendo, né, a ajuda do software, ficou bem claro. E o que você pediu? Tá legal? Dá um like ali na plataforma que ela vai conseguir entender que aquele algoritmo está no caminho certo. Então, usando um pouco essa lógica, me fez ver que eu tenho que saber perguntar certo, que eu tenho que saber interagir efetivamente com o feedback, que literalmente tem plataforma para fazer tudo. Se eu quiser fingir que eu estou fazendo, ou efetivamente fazer também. Você acha que usar a inteligência artificial para a produção de artigos é uma forma de trapacear? Então, essa é uma discussão muito legal, até sugiro depois ler um pouco, está saindo alguns editoriais na revista Nature falando sobre isso. Há uma corrente de editores científicos dizendo que sim, porque aquele conhecimento tem que vir de você, e outra que não. Particularmente, eu estou tentando entender um pouco até mesmo quais são os limites. Vou te dar um exemplo. Essa tabela que eu falei de uma visão da literatura, que tem várias colunas, eu poderia fazer na mão, só que eu usei uma plataforma para fazer. E se eu uso essa plataforma e coloco no meu artigo, eu falo que eu usei plataforma de inteligência ou falo que eu fiz? Porque aí a gente vai entrar numa outra discussão, que é como que os avaliadores têm preparo para isso. Por quê? Se ele não entender o processo, ele vai falar assim, não, vou dar um reject nesse artigo aqui, porque não foi ele que fez. Ah, mas é a discussão, é a interpretação. Uma tabela qualquer um faz. Agora, se eu consigo explicar bem, sim. Então, acho que de alguma forma tem essa discussão da gente conseguir colocar limites. Né? Assim que o ChatGPT começou, alguns autores começaram a colocar como coautor o ChatGPT, porque ele fazia os textos. Aí as revistas falaram, não, peraí, para, não é assim. Agora as revistas estão tentando dar, inclusive, um percentual. Exemplo, quando a gente escreve um texto científico, a gente vai passar para o sistema de plágio. Beleza, X percentual, a revista aceita, a universidade aceita. Nós estamos numa discussão hoje, né, na questão de editorial científico, quer dizer, ó, se eu pego o seu texto e pego esse texto, eu vou verificar qual que é o percentual de humano e o percentual de inteligência artificial nele. Está uma discussão qual é o percentual que eu aceito? 50, 60, 70%? É compartilhar contigo, Fernando, uma história que aconteceu recentemente com uma colega minha nesse sentido. Você como professora também. Olha o que aconteceu. Ela passou uma atividade e o aluno entregou a atividade, estava muito boa. Ela foi lá, descartou, falou, acho que você fez o chat GPT. Aí eu falei assim, não, não fiz, prova que eu fiz. Aí ele meteu um processo administrativo dela porque ela está falando que ele não fez a atividade. Então acho que tem uma outra discussão, até mesmo como que os professores vão conseguir saber bem. Como é que eu vou garantir que o meu aluno aprendeu aquilo? Como é que eu vou garantir que efetivamente o aluno está bom o suficiente? Porque senão a gente vai entrar numa era agora que a gente vai desacreditar tudo que está bem feito. Então, acho que tem uma discussão também que dá para caminhar para a gente repensar algumas coisas. Aí você faz um trabalho mal feitinho para o pro professor saber que é real. Exatamente. Vou fazer mais ou menos aqui para não dar problema. É. Inclusive, tem casos desses, né? Essa é uma grande preocupação também na academia, nas universidades, de para o professor não ser injusto com o aluno, não recusar trabalho ou falar que o aluno colou, porque você não tem como provar, né? E, Exato. e pelo menos hoje em dia, a gente não tem como verificar se foi realmente o ChatGPT que escreveu ou não, né? Então, Porque tem uma plataforma chamada Originality, em que ela garante com 99% de precisão. Só que se a gente leva isso para o contexto brasileiro, as universidades
não tem uma verba para pagar um software desse, por exemplo. E aí você fala assim, tá, mas como é que ele vai garantir? Qual o critério? Né? A gente teria que entender a lógica do algoritmo para bater esse martelo. E tem aquela questão, né? Essas plataformas, a inteligência artificial, ela escreve do que ela aprende na internet. Então é como se fosse assim, a voz, a não ser que você peça para escrever um texto como fosse um Machado de Assis, ele escreve como essa coletânea, né? Então é como se você estivesse realmente ali. Eu ia falar média, mas não é bem uma escrita média, é uma escrita bem avançada, por sinal. E, Uhum. aliás, é avançada, porém, eu já fiz um teste, né? Pedi um probleminha lá estatístico e eu já tive informação errada. E olha que era uma coisa bem simplesinha, era uma tabela e o ChatGPT deu errado, porque eu sabia que eles erravam, mas eles, né? A plataforma. Mas, assim, é uma coisa, de repente, mais avançada. Citações de texto é uma coisa que falam muito, né? Se você Isso. pedir assim, eu quero estudar, assim, me fale artigos que falam sobre isso. Aí ele te dá artigos com referência, tudo bonitinho, e aí você vai procurar o artigo, não existe. Então, esse é um problema, né? Que o ChatGPT também inventa as coisas. E agora uma outra pergunta, Ricardo. O que você falaria para pessoas que querem fazer o uso da inteligência artificial? Tem alguma recomendação? É tipo, não, use à vontade, tem poréns? O que você falaria para o iniciante? Antes disso, me permite, como o exemplo que você deu, tem como já resolver isso, tá? Que é uma dica para o pessoal. Quando a gente acessa a plataforma, né, do ChatGPT, o gratuito, que é o ChatGPT 3 ponto alguma coisa, ele tem esse probleminha. Quando você assina aqui ChatGPT 4, setor de US$ 20 por mês, você consegue jogar plugin lá dentro. E aí tem uma plataforma chamada Consensus, em que ela faz a validação científica. Então você consegue puxar pelo plugin e de alguma forma ele soluciona dentro da plataforma aquela busca por referência. Uma outra plataforma que cresceu e está agora aquele algoritmo, né, o LLM agora, que cresceu bastante, ele trabalha, chama Perplexity, com Y no final. Nessa plataforma, todas as buscas já vêm referenciadas. Então, ele vai, você passa uma pesquisa sobre estatística, market analytics, qualquer coisa, cada frase vem referenciada e eu clico e vou ser direcionado para aquele artigo. Então, isso está de alguma forma resolvida. O ChatGPT 4 com os plugins resolve isso muito bem para o pessoal aí. Agora, pensando um pouco em relação a dicas, algo que a premissa, pensando nisso, é a inteligência artificial não vai fazer com que você deixe de estudar. Porque quando a gente começa a ver resumo feito pela. Exatamente, pô, agora eu parei, porque nas aulas, né, de mestrado e doutorado a gente vai fazer resumo pra caramba, né, para seminário, aquela coisa inteira. Novamente, não é que você vai deixar, mas a minha expectativa é que a gente consiga ler aquilo que é o mais importante. A plataforma do Space, por exemplo, ela tem uma opçãozinha lá em cima chamada Explore and Math. O que ela faz muito bem? Eu pego um artigo da professora Fernanda que tem uma tabela. Eu não consigo entender, para mim aquilo é avançado. Eu faço a seleção. A inteligência artificial vai ler e vai interpretar uma equação, vai interpretar uma tabela. Então ela vai ajudar, de alguma forma, a facilitar a compreensão daquele processo. Então, considerando uma premissa em que você vai, de fato, aprender, você vai conseguir entender ou mergulhar melhor na clareza. Um ponto que vai te ajudar muito nesse processo de você mapear a literatura, fazer isso com a inteligência artificial, ao meu ver, é um ganho de tempo. Porque às vezes você está testando o assunto e você está querendo formar uma determinada uma lógica. Tem plataformas, por exemplo, como a Discovery ou algumas outras, em que você consegue achar artigos e a base de dados. Isso é importante também como precisão. Nós estamos passando por uma crise, né, de identidade na academia por causa da questão de reprodutibilidade das pesquisas. Não sei se você, né, o pessoal também ouviu, o reitor Stanford pediu demissão por perder a mão sobre construção de pesquisa lá. Um professor da Universidade de Harvard, a Francesca Gennon, também com a carreira em xeque, começaram a levantar uma série de problemas. E você começa a mostrar que, como aprendizado com inteligência artificial, eu tenho que garantir ainda mais a credibilidade dos meus dados. E aí eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Um aprendizado que o ChatGPT que eu acho muito legal é trabalhar com código. Cria um código para fazer, sei lá, um teste T. Beleza, começa daí, você está aprendendo aquele processo. Então é uma forma de você garantir o processo. Agora, o que nunca vai mudar é o tempo que você tem que parar para estudar. Porque eu tenho que conseguir entender.
E aí, novamente, por mais que eu tenha ferramentas que mostrem o resumo, uma dica para quem está acompanhando, não deixe de ler o artigo, mas crie um critério de seleção. E esse critério de seleção vai dizer, beleza, eu quero entender sobre regressão. Então, quais artigos são os mais importantes? Eu uso plataformas para identificar os clássicos, para identificar uma evolução. Depois eu trabalho com contextos. Depois eu consigo fazer comparação para replicar, porque a base de dados está aberta. Uma sugestão, acho que o pessoal que trabalha com data science conhece o Kaggle, por exemplo, a plataforma que você pega base de dados de tudo quanto é coisa, mas tem uma plataforma chamada OSF, que você consegue pegar os dados das revistas. E olha onde que as coisas estão chegando. Revistas como da editora Informs, por exemplo, estão com o movimento mundial, chamando professores, obviamente de maneira voluntária, para pedir o seguinte: esse artigo foi publicado em 2010. Aqui o dado, replica, tenta achar os dados dessa pessoa aqui. Se não for, o artigo está ficando retratado na internet. Então, tem um processo que é uma cultura que a gente tem que fazer, como se perguntou dessas sugestões, em que tanto pesquisadores sêniores, mas aqueles iniciantes, têm que ter um pouco mais de metodologia no processo científico. Aonde ele armazena, como que ele trata os dados, como é que ele nomeia uma base de dados, como é que ele nomeia variáveis para o processo ficar um pouco mais transparente. Nossa, bem interessante isso, né? Eu acho que a ideia também é você ter, você que usa o ChatGPT ou alguma plataforma de inteligência artificial, ter uma ideia de que a pessoa, né, a plataforma está trabalhando para você, como se fosse assim um secretário. Ela não está te Uhum. substituindo. Então, o que que o secretário faz? Ah, está filtrando o artigo que você tem que ler, né? O secretário, a secretária. E aí tá falando, ó, não, esse é bom, esse não é, essa aqui já é uma tabela, já resumi para você, mas o grosso ali do trabalho, você, como um pesquisador que tem que fazer, né? Também é aquilo que a gente, Exato. e a gente não vai fazer mais, e aí, né? É a Substituir, você mesma está lógica. realmente fazendo com que o robô te substitua, né? É o medo de Exatamente. tanta gente, você está forçando essa ideia. Perfeito. É a mesma lógica do aprendizado, né, de regressão. Se eu não tiver uma bagagem de que são variáveis, se não tiver bagagem sobre escala de mensuração, termos de pressupostos, não adianta, eu não vou conseguir chegar com conhecimento lá na frente. E aqui a máquina, como você bem disse, vai chegar com a solução. Mas e o processo? Como é que foi feito? Como é que eu vou chegar a justificar isso num trabalho? E pensando também, né, assim como a máquina vai aprendendo, uma lógica de aprendizado de máquina, o ser humano é o mesmo jeito, né? Eu faço errado, aprendo. Na próxima eu faço certo. Na outra eu vou errar alguma coisa, não vou saber e vou conseguir melhorar. Acho que é uma forma até da gente repensar também a parte educacional do processo. Então, trabalhar hoje com pesquisa científica, fazer artigos, escrever, analisar, sem a inclusão, acho que você está tendo uma perda de potencial. Só que há uma discussão, aqui, tanto aqui na que eu trabalho, mas em outras universidades, de você criar guidelines, que eu posso, que você não pode. É melhor do que falar assim, ninguém pode. Não, peraí. Até aqui pode, até ali não pode. Porque senão vai ser uma briga. Eu não acreditar em ninguém, acaba que a gente não avança. É verdade. Você já falou, né, que é, não vê um futuro sem o uso da inteligência artificial, né? Mas como que você, além disso, enxerga esse mercado? Tanto agora, nesse presente próximo, futuro? Você diz de plataformas que usam É, contexto de pesquisa. Olha, eu vejo com muito bons olhos porque os algoritmos estão avançando. Então, grandes problemas que a gente tem em pesquisa tendem a avançar. Uma das áreas que tem crescido, por exemplo, uma discussão bem forte na academia são dados sintéticos, que eu tenho falta de dados, então eu posso começar a trabalhar. Isso ajuda muito o processo de pesquisa. Ah, o que, que eu acho que vai acontecer também, até com o pessoal que está nos ouvindo, há uma discussão, inclusive, hoje, de alocação de verba de biblioteca, por exemplo, porque isso no contexto de universidade é importante. Olha, além de eu ter um orçamento para compra de livro e para software, por exemplo, anti-plágio, eu tenho que começar a soltar um orçamento ou prever um orçamento para adquirir plataformas de inteligência artificial em pesquisa. Veja, se eu quero fazer com que a minha universidade internacionalize, se eu quero que a minha universidade comece de alguma forma a competir com as principais, eu tenho que dar as mesmas ferramentas que as outras têm. Então, uma plataforma que vai fazer um resumo, uma plataforma que vai juntar literatura para eu ter uma visão geral, eu tenho que deixar isso para meus alunos. Aí eu tenho que pensar em escala. Conversávamos antes, por exemplo, do Grammarly, que é uma plataforma que você consegue melhorar a escrita. Bem, se eu quero escrever em inglês, nós não somos nativos. Sempre a gente vai errar, não adianta. Você que tem uma experiência internacional, trabalha,
Não adianta. Sempre vai ter, acho que, humildemente, eu acho que sempre, por mais que você esteja inserido, vai ter xizinhos para sempre ali. Imagina, no Brasil, a gente tem que escrever um texto em inglês sem o apoio de inteligência artificial. Então, tão importante quanto você dar a ferramenta, olha, tem uma plataforma aberta à universidade, aberta ao pesquisador, para que você escreva em inglês da forma que você está aprendendo. Mas ela vai ajudar na melhoria do trabalho. Então, acho que essas plataformas, novamente, como mencionei, viraram um negócio muito lucrativo. Os grupos de pesquisa que eu tenho contato, quando estão pedindo financiamento, começam a pedir uma rúbrica lá para conseguir contratar esses serviços. Então, o projeto 1, 2, 3 anos já pede uma verba para contratar um Grammarly, para contratar uma plataforma Connected Papers também. Então, isso acho que é uma forma que vai mudar o nosso planejamento de pesquisa. E isso tem que ser mais divulgado, né? Não é porque antigamente funcionava na mão que agora nós não podemos automatizar e ganhar um pouco mais de escala para que as nossas pesquisas tenham um certo equilíbrio, por assim dizer, com o potencial que tem lá fora. Esse exemplo do Grammarly foi um ótimo ponto que você falou, porque aqui a gente está falando, né, de não deixar a inteligência artificial te substituir. Afinal, se esse é o seu medo, não deixe com que isso aconteça. Exato. Mas você faz o uso, né, de um suporte lá do secretário para a sua própria escrita. E pensando, né, claro, no Brasil as pesquisas são muito feitas em português, mas a gente quer também atingir o mercado internacional, a gente quer, né, que mais pessoas possam ler, e a língua universal é o inglês. E aí você escreve o inglês, você sabe o inglês ali mais ou menos, por que não consertar? E eu que já moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos, né? Eu ainda escrevo, ainda tenho falhas, eu uso o Grammarly. Inclusive, eu diria que até um americano mesmo. Eu, se eu for escrever em português, claro que vai. Eu posso usar, né? Escreva como Machado de Assis e posso fazer com que melhore. Realmente, a inteligência ela vai funcionar para isso, né? E tem também um processo, bem, você disse que usa, para a gente tentar pensar junto. Nós melhoramos o nosso escrito com a ferramenta. Porque quando você começa a ver certas orientações, sugestões, provavelmente na próxima vez que você for escrever, você vai falar, opa, aqui eu tenho que trocar a voz ativa passiva. Então é uma forma também da gente aprender. Como eu falei, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de pré-julgar, não pré-conceito, falar, tá errado. Não, mas eu estou aprendendo. Se eu estou refazendo o meu texto com inteligência artificial, né, o DeepL, que é uma plataforma que o pessoal usa muito para traduzir, quando você começa a jogar as palavras, você está guardando o vocabulário. Quando você escreveu no inglês que você sabe, você vai lá, ele vai mudar a palavra, a flexão do verbo, enfim, você está aprendendo. Então, o processo, de alguma forma, é usar. Não tem como fugir ou fazer isso muito diferente. Isso é muito interessante, porque acontece exatamente comigo. No meu caso, quando eu escrevo um texto e peço para a inteligência consertar, né, seja até um Grammarly, até tem uns errinhos gramaticais, mas eu acho que, para mim, é mais a estrutura. Até se eu for escrever um e-mail. Imagina, eu vou mandar um e-mail para o reitor da minha universidade. Pô, tem que ser um negócio todo formalzinho. Estou escrevendo lá numa forma que eu acho que é formal. No momento que eu jogo a inteligência artificial, eu fico, gente, que escrita linda! E aí, ao ler aquilo, a próxima vez, eu já fico, então eu tenho que começar a frase dessa forma, né? Na parte da estrutura mesmo. Na hora de eu encerrar, não é aquele thanks, né? Eu vou escrever lá, né, toda a formalidade, e mesmo coisa não formal, mesmo se eu for escrever para um aluno, às vezes, tem uma certa estrutura que deixa a escrita melhor, né? Eu sempre falo em relação à visualização, por exemplo, apresentação de projetos, você não está fazendo para você, você está fazendo para o seu cliente, o seu leitor. E o e-mail também, eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para que a pessoa consiga entender a mensagem que eu quero passar. Com certeza essas plataformas ajudam nisso, né? A melhorar a mensagem. Ajuda, pensando, né? Essa plataforma de trabalho com texto, ela vai aprendendo com texto de várias pessoas. Ela pega de nativos e não nativos. Então, ela consegue ter uma comparação de evolução. Nessas plataformas, não sei se você usa dessa forma, mas no Grammarly eu coloco lá algo mais casual ou algo mais acadêmico. Isso é legal, porque você testa o tom. Ao invés de thanks, eu vou colocar kind regards para você, bonitinho. Então eles usam, terminam. É uma forma de você ganhar vocabulário. Porque eu acho que a gente tem que, de alguma forma, olhar para a inteligência artificial que é nosso aliado. Assim como tudo que está me ajudando, tem que saber até que momento que eu vou deixar ele me ajudar.
Não dá para a gente falar assim, ó, vai lá e faz e entrega, não. Peraí, é uma construção, até que ela vai me ajudar, daqui para frente eu tenho que entender o texto, tenho que conseguir melhorar também. E você está lendo aquilo, né? Ao você colocar uma plataforma para consertar o seu e-mail, você lê, né? Eu praticamente, eu sempre troco algumas palavras. Às vezes eles botam, a plataforma bota uma palavra rebuscada demais. Ou não, isso eu não E, faria. Eu sempre dou, eu boto o meu tom no conserto que eles fazem. Mas é aquilo, né? Você acaba aprendendo. Quando você vai lendo as coisas, né, repetidamente, você acaba absorvendo aquela informação. Ricardo, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria agora que você deixasse algumas sugestões. Primeiramente, fale uma sugestão de livro e também uma pessoa ou um canal que te inspire, e assim pode inspirar também o pessoal que está nos ouvindo. uh, um livro que também mexeu muito comigo, não sei se todos que ouviram, que é o Freakonomics. Foi o primeiro livro que me mostrou, falou, então um dado pode ser interpretado. Aquele exemplo que ele fala de número de nascimentos com a questão de homicídio, né, de uma série de coisas, de mostrar que tem um equilíbrio. Para quem está querendo entender um pouco mais da importância de dados contextuais, acho que é um baita de um livro para conseguir entender. A continuação, Super Freakonomics, também é bacana para mostrar como é que os dados são importantes, para a gente não discutir o dado por ele mesmo. Acho que é uma grande perspectiva. Uma lógica até de indicação assim de profissionais, algo que eu tenho me chamado bastante atenção, o canal do YouTube do Andrew Ng, que é um dos principais especialistas do mundo na área de machine learning e de inteligência artificial, ele tem soltado cursos muito legais para a gente entender esse movimento. Porque acho tão importante quanto a gente virar um usuário, né, que é um termo que eu vi outro dia, usuário de prompt, eu ficar digitando, eu tenho que tentar entender como que eu posso melhorar a minha pergunta. E o Andrew tem feito alguns cursos gratuitos te ensinando como melhorar esse processo. Então, se você de alguma forma quiser aprender a tirar mais das máquinas dessa rede generativa de inteligência artificial, cursos de 3 a 5 horas você consegue fazer. Tá? Você tem aberto com grande frequência um dos principais disseminadores aí, né, de machine learning e também de inteligência artificial. Ah, legal, realmente ele é demais. Eu acho que o curso dele deve ser o mais popular, né? Na Acredito que sim. Coursera da vida, realmente ele é muito popular. E todas as indicações estão linkadas aqui embaixo. E agora, né, no nosso encerramento, convido o pessoal a acompanhar o seu trabalho e a seguir você nas suas redes sociais. Bem, mas inicialmente agradecer muito, Fernanda, pela oportunidade de estar podendo conversar. Parabéns pelo trabalho, tanto de alguma forma para tirar esse medo que o pessoal tem de estatística, mas pela frequência, algo que eu acho muito importante nas referências que a gente tem de estatística aqui no Brasil, eu te coloco entre elas, que é a sequência disso, da continuidade de conteúdo do pessoal aprender. Parabéns, postagens, sempre indico para os alunos. E tem um textinho, tem umas figurinhas, então você consegue entender um gráfico de maneira mais complicada. Então, parabéns aí pelo conteúdo. Se a gente puder conversar, pessoal, no Instagram eu tenho focado basicamente em dicas para vocês poderem aplicar em ferramenta, o @limonge, com GI no final, para vocês poderem conversar. Ali eu tenho ajudado, o pessoal tem mandado dúvida. Isso me ajuda bastante, porque por mais que eu tenha falado de inteligência artificial e pesquisa, eu enxergo ela de maneira multidisciplinar. Não é porque eu trabalho com ciências sociais aplicadas, com administração, com marketing, mas eu posso trabalhar isso em qualquer área, de poder trabalhar. E se vocês jogarem também no LinkedIn, né, o Ricardo Limonge, vocês vão encontrar algumas palestras que eu tenho dado também, e fiquem totalmente à vontade de bater na porta, mandar mensagem para a gente poder se conhecer e trocar experiências juntos aí. Ah, que demais. E tá tudo linkado aqui embaixo, que o pessoal que tá ouvindo, se você estiver só ouvindo, você pode clicar aqui. Então, Ricardo, adorei o nosso papo, adorei saber mais sobre essas ferramentas, coisas que eu não sabia, por exemplo, né? Eu não assino o ChatGPT 4, então eu não sabia dessa parte da rede de referências. Sempre bom estar me atualizando e aprendendo, e com certeza hoje eu aprendi, e eu espero que o pessoal de casa também deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse episódio. Então, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchauzinho. Gente, obrigado.